Olá, meus irmãos. Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para o nosso canal no YouTube, fanpage Pérola de Ramatiz e perfil no Instagram. Meu mais profundo e sincero axé, Saravá, Namastê. Vídeo quase sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Nós estamos fazendo uma série de vídeos referentes à trilogia Registro da Umbanda. Semana passada eu falei sobre mediunidade e iniciação na corrente astral de Umbanda. Hoje eu vou falar sobre dogma e tabu da mediunidade inconsciente. E esses temas você encontra no livro A Umbanda é de Todos, Manual do Chefe Terreiro. E nós vamos fazer uma série sobre a trilogia, que também tem Cartilha do Médium Umbandista e Iniciando a Umbanda. Então, uma série de vídeos e você pode dar continuidade, assiste a videoaula e dar continuidade se você tem um livro, Você pode na sua leitura, enfim. Dogma e tabu da mediunidade consciente. Um tema polêmico, reflexivo. O que é dogma? O que é tabu? O que é mediunidade inconsciente? Dogma a gente pode definir como um ponto de doutrina de uma religião que é certo e verdadeiro. É uma verdade indiscutível. Isso seria um dogma verdadeiro, Então, todas as religiões têm seus dogmas. Reencarnação é um dogma. Então, o espiritualista que ele tem a fé e a crença e aceita a reencarnação como verdade, então é um dogma. Nós teríamos outros dogmas, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade do espírito. Seriam dogmas ligados ao espiritismo. E todas as filosofias e religiões têm seus dogmas. Nem todo dogma é verdadeiro. Pode ser um dogma estabelecido só entre os homens, mas não é uma verdade universal consagrada no Sanata Dharma, que é a religião eterna. O que é tabu? Tabu é uma proibição, não se fala. Algo sagrado, é um interdito, Não se fala sobre isso. Isso é sagrado, Então, algo que não se fala, é uma proibição. Mediunidade inconsciente. Podemos definir mediunidade inconsciente como transe profundo que neutraliza a mente. Apaga o estado de vigília, não há uma expressão de consciência. Não há lembrança ou memória após o transe. Total apropriação cognitiva e psicomotora pelo espírito comunicante. Cognitivo remete à cognição, os processos mais profundos de conhecimento que se expressam através da parte psicomotora, fala, audição, movimento. Então, o dogma e tabu da mediunidade consciente seria que a mediunidade consciente é uma verdade indiscutível que não se fala sobre isso. Isso é verdadeiro? Nós temos que refletir. Eu me lembro que anos atrás, antes de fundar a Choupana do Caboclo Peri, que veio a ser posteriormente o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, eu estava dando uma palestra na casa que nós trabalhávamos, eu era médium de aconselhamento e eu era um dos médiuns palestrantes nessa casa. Tinha introduzido há pouco tempo as palestras, a livraria, e eu dei uma palestra falando sobre a mediunidade inconsciente. E citei referência de literatura em Pai Rivas.
Pai Rivas, Mestre Arapiaga, usei alguns livros dele, que ele fala da semiconsciência, médio consciente, que a inconsciência é rara. E ao término dos trabalhos, eu fui chamado pelo dirigente espiritual e o presidente da casa, me chamaram a atenção, dizendo que aquilo era um assunto velado, proibido, que não se falava sobre aquilo ali, que isso desencantaria a assistência. E as pessoas, os frequentadores, perderiam a fé na casa e nas entidades da casa. Então, que ali naquela casa não se falava que os médiuns eram conscientes. Isso me causou um espanto e um choque, né? Aí eu me deparei, de fato, dentro de uma casa de Umbanda, com o tabu, o dogma e o tabu da mediunidade consciente. Poderíamos afirmar que havia uma mistificação coletiva. Os médiuns aparentavam ser o que não eram. E eu comecei a observar no desenvolvimento mediúnico dessa casa, médiuns anos a fio no desenvolvimento, esperando que os guias incorporassem, aguardando. E diziam que aquilo não tinha um tempo certo, poderia demorar 5, 10, 20 anos, poderia não ser na encarnação, poderia se ficar para uma próxima encarnação, esperando que o guia incorporasse e fizesse um apagão na mente, que o médium ficasse completamente inconsciente. Notadamente aí havia uma inversão de valores, né? Porque o médium ficava esperando a inconsciência como um sinal de evolução, como se fosse algo, os médiuns inconscientes fossem mais evoluídos, e que isso poderia ser até numa encarnação futura. Isso não é verdadeiro. O impulso da evolução espiritual dá-se pela ampliação da consciência, ou da percepção da consciência, porque a consciência é a nossa percepção nos veículos inferiores, corpo mental concreto, mental abstrato. A gente não percebe a consciência, que estaria ligada mais com os processos mais profundos da alma, do self. Então, o caminho natural da evolução é a gente ser cada vez mais conscientes e não o inverso. E a mediunidade inconsciente se deu no início do século passado, médiuns de prova, médiuns com grandes débitos morais e que tinham que fazer uma ação com profundo impacto na sociedade, mas sem ou inexistente ou quase nenhuma transformação interior. Aí não se lembra de nada. São médiuns de provação kármica, né? Que isso não reencarna mais hoje médiuns inconscientes. Então, há uma inversão. Aí uma vez eu estava fui dar uma palestra agora, recentemente, acredito que uns 3 anos atrás, antes da pandemia, para um grupo espiritualista de Umbanda, e o dirigente antigo, já na casa dos seus quase 80 anos, ele falando que hoje tinham poucos médiuns evoluídos, né? Que a mediunidade de incorporação era uma evolução. Então que antigamente se tinha mais, uma total inversão de valores, né? Porque nosso caminho dentro do Sanata Dharma, dentro da verdade universal, é cada vez sermos mais conscientes. E quando os médiuns antigos, numa agremiação como essa que eu trabalhei, os mais antigos, eles fomentam um mito ilusório, né, que todos afirmavam, não me lembro de nada, e os mais novos ficam ali aguardando, sem doutrina, sem estudo, sem descortinar esse véu e assumir a mediunidade consciente,
não se chega a lugar nenhum. E corre-se o risco, como eu disse, da mistificação coletiva. Infelizmente, temos informações hoje que existem centros ainda hoje que a mediunidade consciente é um dogma e um tabu. Não se fala sobre isso, não se explica e faz de conta que todos são inconscientes. Então você imagine uma corrente mediúnica que o desenvolvimento é só você cantar, é você se reunir para cantar os pontos, completamente empírico, e todos aguardando a inconsciência, e todos os médios da casa que já são trabalhadores são inconscientes. Com o tempo, vai se criando um funil, vai havendo dificuldade de reposição nesses médios. Ou você entra nessa mistificação coletiva e faz de conta que você é inconsciente e você prioriza a performance externa, gestual. Não que o médium consciente não tenha, por vezes, uma performance, necessidade própria dele, de um gestual para firmar a sintonia, mas quando isso se torna um processo baseado numa inverdade e você não é inconsciente, eu acho que a gente cai numa religião, ou seja, que não é uma religião genuína. Porque uma religião genuína, ela é feita de veracidade, sinceridade, transparência, mas principalmente de veracidade, de verdade, de satya. Hoje nós vivemos o transe mediúnico lúcido. Transe, poderíamos definir incorporação como transe mediúnico lúcido. E há gradações no transe. Mas essa gradação, ela não é por um aumento do transe. O transe, ele é mais denso, mais difícil no início, e ele vai se suavizando, vai se sutilizando, sempre caminhando para essa suavidade, cada vez mais intuitivo. Consciência alterada, mas totalmente consciente. A consciência alterada na sua percepção, mas totalmente consciente. Eu digo, já fazem anos que quando eu estou num transe lúcido, incorporado, eu não tenho mais necessidade de demonstrar qualquer gestual externo ou performance. Eu me cansei disso. Se tinha exigência, abertura de gira, de você demonstrar que você estava incorporado e fazer todo aquele gestual, seja do caboclo, do preto velho, do oriental, enfim, de qualquer outra linha. E eu, com o tempo, eu abri mão disso aí porque eu achei que eu não estava tendo veracidade. Porque o que eu sinto é que a consciência que está se comunicando vem, a consciência do guia, do mestre astralizado, é como o encaixe de uma luva. Você é a mão e encaixa suavemente, como se fosse uma veste, sem força. Não precisa sacudir o corpo, não precisa ficar com a respiração afante, aquilo acontece. Então somente dá um encaixe perfeito. É como botar um sapato que já está adaptado ao seu pé. Você não faz força. O sapato, quando é novo, você pode fazer um calo, pode fazer força, depois não. É um sapato que já está adaptado ao seu pé. Então encaixa naturalmente. Isso é o que acontece com todos. Agora, como você exterioriza isso? Por vezes a performance gestual é excessivamente valorizada em algumas casas, uma grande parte nas redes sociais, e isso estimula aquele animismo vicioso ou, o que é pior, a mistificação. Porque a Umbanda que nós vivenciamos, a Umbanda que eu aprendi, a Umbanda que eu sinto na minha alma pela experiência direta
O astral de Umbanda. Umbanda é religação com Deus. Então ela não oferece falsos fenômenos. Umbanda tem credencial científico-religiosa, iógica, de comunhão com Deus, de união com Deus. Umbanda é ciência. Uma ciência tem que ser verdadeira e tem que estar balizada em métodos previsíveis. Então você ensina o método, você tem a orientação, a doutrina. Todos são médiuns conscientes. Vão para a prática e aí você mensura essa ciência dentro do teu cosmo íntimo, o que você sentiu, o que você percebeu. E com a repetição, com o amadurecimento, isso vai se sutilizando e você vai percebendo a irradiação, o magnetismo de cada linha do guia espiritual. Ele pode te dar a visão, um sonho. Você pode, em alguns momentos, através de uma sintonia por telepatia, de fato, você escutar os ouvidos etéricos, aquele som que ressoa dentro da sua caixa craniana. Mas tudo isso requer tempo e veracidade, verdade. Um intérprete da espiritualidade genuíno, nos processos psíquicos que ele se envolve, exige uma cooperação, uma parceria baseada na honestidade e na verdade. É um compromisso ético com a verdade. Observemos que quando chove, chove de cima para baixo, não chove de baixo para cima. Tudo que está manifestado, os elementos, o ar, terra, fogo e água, toda a vibração manifestada no plano concreto, material, e no plano etéreo e astral, mas nós estamos na matéria, é sustentado por uma ciência, uma física, uma química transcendental, uma matemática transcendental, uma psicologia transcendental, uma medicina transcendental. Então nós queremos inverter isso através de uma mentira, a gente perde essa sintonia. Porque se não reencarnam mais médiuns inconscientes, é porque a sineta bateu do lado de lá para cá. Nós temos que aceitar isso, porque existe um plano maior organizado na evolução das consciências no planeta, e a Umbanda está inserida como uma pequena parcela que representa, simboliza, traz a luz divina, que é Deus, como em outras denominações religiosas. Então, primeiro, esse respeito às leis organizadas, organizadores, e esta ciência espiritual, uma cooperação. Né? E como se dá essa incorporação? Essa cooperação? Como se dá a construção do transilúcido? Como se educa isso? Estudo, diálogo, fidelidade à verdade, autoconhecimento, prática. Por vezes você precisa passar por alguns precalços, vencer uma obsessão, uma dificuldade, até uma enfermidade, para você se conhecer. Isso são processos que acontecem na vida humana naturalmente, e nós médiuns não estamos livres disso. Mas eu diria que é indispensável e fundamental nunca mistificar. Nunca aparente ser o que você não é. Não imite ninguém. Não imite o caboclo A, B ou C, no médium A, B ou C, no seu gestual, na sua performance. É onde você vai chegar, meu irmão. Qual é, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, companheira, amigo, amiga? Ombreando lado a lado, onde é que você vai chegar? Se você não está interiorizando, não está internalizando. O maior medo dos médiuns iniciantes é o animismo. Mas sempre verá o componente anímico.
no transe lúcido? Não tem como. A nossa contribuição, a nossa alma, das nossas experiências, do nosso conhecimento, arquivado no subconsciente, no inconsciente profundo. É preciso a renúncia de si mesmo, menos ego e um esforço de humildade, diminuir-se. Mas como se dá? Qual é a fisiologia do transe lúcido? Pensemos o seguinte: há um acoplamento mente a mente. A mente do guia espiritual, você expande o seu frontal e a percepção da consciência. A mente faz parte da consciência, vamos dizer assim. Então, a consciência do espírito comunicante, do guia, do mestre astralizado, ela se funde, ela interpenetra, ela se torna onipresente na sua consciência. Aí há a participação médium e do guia. As ideias, a ideação, processo ideativo, as ideias que entram, que tua mente capta conscientemente, é do guia espiritual. E qual é o papel do médium aí, do cado? Travestir essas ideias em palavras, vesti-las em palavras. Então o processo é simples, mas ao mesmo tempo exige muito esforço. Um acoplamento de consciência com consciência. Para tu chegar nesta sintonia, você precisa elevar a tua consciência, minimizar o teu ego, humildar-se, conhecer-se. É necessário ter entrega, confiança, fé, certeza que você conhece o guia, no seu magnetismo, na sua vibração. Então você expande a consciência, percepção da consciência, e ele se funde como duas bolhas de sabão em suspensão que se encontram, duas bolhas. Está vendo o reflexo aqui no meu óculos? Aqui da luminária de LED? Então, duas bolhas, olha no meu óculos. Você está vendo aqui, ó? Como se fosse duas bolhas em suspensão, ou duas bolas de luz que elas vão se fundir. Então, se encontram e se fundem numa só. Este é o transe lúcido. E o processo ideativo não é do médium, é do guia espiritual, do mestre astralizado, do ancestral ilustre. E o médium traveste isso de palavras através da sua cognição e psicomotricidade, através da sua fala, da sua entrega. Mas um processo mental mais profundo, dele deixar fluir as ideias que não são dele. Obviamente que um campo ideativo mental da consciência não está ligado a um vocabulário português, francês, inglês. O médium veste nesse vocabulário, porque ele compreende nesse vocabulário, e as pessoas que estão à sua volta vão compreender assim. Mas poderia ser qualquer outra língua. Então o espírito, a consciência comunicante, no campo ideativo, não se expressa através de um idioma, não é uma fala. O espírito não está falando. É um insight. Entra aquele ideograma, como se fosse um princípio holográfico, física, que simplesmente é. E essas duas consciências estarão unidas, fundidas. E o médium tem que perceber o processo ideativo e travestir em palavras. Se a pessoa é mais simples, palavras mais simples. Vai falar com o doutor, elabora um pouco, mas isso se dá naturalmente no processo intuitivo. Como você deve elaborar
a comunicação, a fala. Para isso precisa de estudo. Notadamente autoconhecimento, orientação dos dirigentes, humildes, todos conscientes. E é um processo profundo de autoconhecimento para conseguir essa comunhão, essa yoga de consciência com guia espiritual. Essa é a mediunidade do terceiro milênio. Essa mediunidade que, de certa forma, tem muitos pontos de sinergia, de convergência com a ciência metafísica de realização divina, que é yoga. Então, quem faz yoga, quem faz meditação de fato, não yoga postural de academia, essa ginástica, mas eu estou falando yoga enquanto ciência de autorrealização, a Kriyoga, que Paramahansa Yogananda nos trouxe do Oriente. Quem começa a praticar meditação dentro da ciência de autorrealização, a ciência espiritual de autorrealização, que é yoga, ele começa a refinar os seus processos mediúnicos ou perfeições. Começa a adquirir perfeições, ou siddhis, que não é o objetivo da meditação, nem da yoga. É você encontrar Deus, entrar em comunhão com Deus, mas isso é uma consequência natural. E devemos aceitá-la com naturalidade, não procurar esses poderes, essas perfeições, mas aceitar com naturalidade. Isso tem ressonância positiva no processo de transe lúcido nos mecanismos da mediunidade. Então há que se ter um método ritual disciplinador que o dirigente ele elabora para todos igual, né? Conhecido, e todos participam dessa vivência, complementada com estudos, com orientações individuais, mas acima de tudo respeitando que cada médium é único. É único. E é necessário se desconstruir o tabu da mediunidade consciente, esse falso dogma, e não devemos ter a expectativa de nos tornarmos inconscientes, porque isso aí é andar na contramão. É chover de baixo para cima. Isso não está dentro da lei, processo organizador da evolução do espírito. O caminho da consciência, cada vez seremos mais conscientes, é habitarmos planetas melhores, até chegarmos ao ponto de estarmos em planetas espirituais, em corpos que não precisam morrer, corpos que não degradam, onde não há mais a impermanência, onde a consciência estará se expressando através de corpos onde não há mais a impermanência, corpos que não se degradam. É o contrário, é o que não acontece no plano Terra, ainda bastante atrasado. E isso se dá cada vez mais com mais consciência. Consciência divina, consciência de quem eu sou. Autoconhecimento. Adquirindo perfeições, atributos divinos, para que essa comunhão no transe lúcido, dentro dos processos de mediunidade, sejam cada vez mais alinhados com a ciência e a religião eterna, o Sanatana Dharma. Eu sou Norberto Peixoto, falei mais uma vez dentro dessa série de estudos nossos para vocês sobre dogma e tabu da mediunidade consciente. Conceituei que é dogma, tabu, o que é mediunidade consciente, fiz várias considerações para a nossa reflexão, expliquei a fisiologia oculta do transe lúcido, né? O que é o papel do guia, da consciência do guia no campo ideativo, a comunhão de mente a mente com o guia espiritual e a tarefa, a função do médium de travestir em palavras para que todos entendam, através das orientações, o processo ideativo, que essa comunhão de consciências, essa fusão acontece, ou propicia. Meu muito obrigado
pela oportunidade de mais uma vez estar junto com vocês. Até o nosso próximo estudo. Meu mais profundo axé, saravá, namastê, sem ter a pretensão de esgotar o assunto. Somos todos eternos aprendizes. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.